Amados, para a leitura do dia do Senhor 48. A semana passada estudamos a primeira petição, estamos estudando nessa série do Catecismo a oração modelo, a oração que o Senhor nos ensinou e que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Então nós já vimos a introdução dessa oração, a primeira petição, estudamos a semana passada. Hoje vamos meditar a respeito da segunda petição. Pergunta 123. Qual é a segunda petição? Resposta: venha o teu reino. Isto é, que nos governe pela tua palavra e espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a ti. Quando nós dizemos, venha o teu reino, nós estamos pedindo a Deus este governo de Deus. Nós estamos dizendo a Deus, Senhor, eu quero ser governado pelo Senhor, o Rei eterno. É ao Senhor que eu quero seguir. São os seus preceitos que eu quero me submeter. É a tua lei que eu quero observar. Então, quando nós dizemos, venha o teu reino, nós pedimos a Deus que venha este governo e que cada vez mais nós nos submetamos a Ele. Eu quero convidar os irmãos a verem aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 6, um versículo muito conhecido. 6,33. Eu tenho um pouco de receio dos versículos muito conhecidos. Porque às vezes nós achamos que nós conhecemos tão bem esse versículo que nós não mergulhamos na profundidade dele. Isso acontece com versículos muito conhecidos, né? Com todos os versículos muito conhecidos, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esses versículos que são muito conhecidos, nós temos uma tendência, não sei se todos, né? Eu pelo menos me pego assim às vezes. Tenho uma tendência de achar que eu já conheço tão bem esse versículo e tratá-lo de forma superficial, mas todos eles, em toda a palavra de Deus, em toda ela, existe profundidade que nós devemos buscar, cavar mesmo, como eu sempre falo, como aquele mineiro que está, não é mineiro de Minas, é mineiro que procura pedra preciosa, né? Que está procurando um tesouro, né? Então nós devemos fazer isso, tá? Então, convido os irmãos aqui, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Claro que tem um contexto aqui, né, que nós vamos ver quais coisas. Mas olha só, veja como Jesus é coerente com o que ele ensinou e com a pregação que ele ensinou, como a oração do Pai Nosso, ela resume tudo aquilo que nós devemos buscar de Deus e pedir a Deus. E como tudo isso é profundo. Então, buscar em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. O reino de Deus não é paz, o reino de Deus não é comida nem bebida. Certo? Não é assim que Jesus ensinou? Então, quando nós quando nós falamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós não priorizamos a comida e a bebida. Nós não priorizamos o que nós vamos vestir. Nós não priorizamos as festas que nós vamos. Nós não priorizamos essas coisas. Embora essas coisas todas são importantes na nossa vida, inclusive as festas. Desde que lícitas, né? Todas essas coisas são muito importantes para a nossa vida. Todas elas são. Nós precisamos do alimento cotidiano. A própria oração, ela vai falar a respeito disso. Mas ele diz aqui, busque em primeiro lugar o seu reino. Quando eu peço, venha reinar sobre mim, venha o teu reino, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo que as coisas dele sejam prioritárias na minha vida. E que eu vá buscar de fato todas as coisas que pertencem ao reino de Deus. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Estas coisas compõem o reino de Deus. São 3 elementos que Cristo fala. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Esses 3 elementos nos tornam altamente realizados. Felizes, totalmente felizes.
se nós vivermos de fato segundo esses padrões. Totalmente felizes. Sem a euforia, sem aquela inquietação, sem as preocupações exageradas. Eu sempre falo preocupações exageradas porque preocupações nós temos que ter, né? É o nosso senso de responsabilidade. Nós devemos nos preocupar com a nossa família, nós devemos dar o melhor para a nossa família, alimentar, conduzir a nossa família. Nós devemos fazer essas coisas. Nós devemos nos preocupar com situações, com contas, com compromissos que temos, seculares, é lógico que sim. Nós devemos nos preocupar em crescer na empresa que trabalhamos, nós devemos nos preocupar nos estudos, em nos formarmos e aprendermos. Todas essas coisas são muito importantes. Mas quando nós dizemos, busque em primeiro, quando Cristo ensina, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ele vai completar aqui, não na oração, mas aqui, né? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então existe um caminho para a felicidade, para o bem-estar do ser humano. E Cristo apresenta esse caminho. Depois da oração ela segue. Aliás, o catecismo, a resposta da pergunta 123 segue. Então a pergunta é, qual é a segunda petição? Resposta, que venha o teu reino, que nos governe pela tua palavra e espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a ti. Que protejas e faças crescer a tua igreja. Veja aqui, vamos ver aqui no Salmo 122, 6 a 9. Veja uma preocupação do salmista aqui. Salmo 122, 6 a 9. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine a paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então o salmista, ele vai chegar à conclusão que por amor à casa de Deus, por amor à congregação, por amor da união, da santa comunhão, ele começa pedindo, abençoe Jerusalém, que é onde está o templo. Abençoe, haja paz ali, aonde está o templo. Como que fazemos isso hoje? Abençoe aqui, irmãos, abençoe essas pessoas que trabalham aqui ao lado, abençoe aqui este bairro, abençoe este lugar, que aqui possa brilhar a tua luz, que o teu reino de fato se faça presente aqui, que eu esteja construindo aqui, que o Senhor me use como instrumento aqui, para que o teu reino cresça aqui, que seja forte, que as pessoas vejam de fato a tua graça, que haja prosperidade aqui, que haja alegria, que haja proteção, que haja paz, e que são os elementos do reino de Deus, né? E que nós possamos fazer isto com a nossa igreja e com a nossa casa, a nossa família, que a nossa casa seja luz, que nós sejamos testemunho para aqueles nossos familiares, mesmo aqueles, irmãos, que riem da nossa postura, mesmo aqueles que riem da nossa postura. Às vezes estamos numa viagem de família, vamos viajar, passar uns dias reunidos com a família numa outra cidade, num passeio e tal, domingo vamos para o culto. Mesmo que os outros não entendam, mas você tá passeando, você está viajando, vamos aproveitar, a gente não sabe quando a gente vai voltar para cá, vamos aproveitar, você está testemunhando, mesmo que eles riam, mesmo que eles não entendam, mesmo que eles façam cara feia para você está testemunhando, meu Deus em primeiro lugar. Esse é o segredo da minha felicidade, esse é o segredo da minha realização pessoal, esse é o segredo da minha confiança em viver. O meu Deus, Ele está em primeiro lugar. Eu não sou porque eu estou com a família que eu vou deixar Deus para segundo plano. Não é porque eu estou viajando, aproveitando um passeio, que eu vou deixar Deus para segundo plano. Não. Ele de fato está em primeiro lugar na minha vida. É isso que fala. Venha o teu reino. Que esses elementos do teu reino sejam reais na minha vida, né? Depois ele vai seguindo a resposta aqui, ó. Que destruas as obras do diabo, todo o poder que se levante contra ti e toda conspiração contra a tua palavra. O reino de Deus, ele aborda a questão militar, de defesa, de proteção aos seus palácios.
Então, que toda obra maligna seja desfeita. Quando nós pedimos, venha o reino de Deus, irmãos, nós não precisamos chamar ninguém para orar que fique gritando dentro da nossa casa. Basta nós nos ajoelharmos com sinceridade de coração e falar, Senhor, venha o teu reino aqui. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide o seu espaço com nada. Venha o teu reino. Ele vai desfazer as obras do maligno nas nossas vidas. Quero convidar aqui os amados irmãos, Romanos, capítulo 16, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, verso 20. Paulo está concluindo a carta aos Romanos, ele está chegando no final das cartas aos Romanos. Então ela é uma carta extremamente doutrinária, né? Ela apresenta as 3 fases do catecismo, a carta aos Romanos. Primeiro apresenta a nossa miséria, todo o pecado, né? Pecado genérico da humanidade, você vê lá na primeira parte. Depois apresenta Cristo, né? A justificação por Cristo. E depois apresenta a nossa resposta, que é a nossa gratidão. Ela apresenta os 3 itens que o catecismo apresenta, né? Aliás, o catecismo ele é baseado justamente nesses 3 elementos da carta aos Romanos. E quando o apóstolo Paulo está terminando a carta aos Romanos, veja o que ele diz aqui no verso 20. E o Deus da paz, um elemento do reino de Deus. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos seus pés, dos vossos pés, a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então você não precisa levar pessoas que fiquem gritando na sua casa, passando elementos materiais, unções, fazendo coisas palpáveis ali para destruir o inimigo que poderia estar atuando lá. Basta você numa oração súplice, porque Deus sabe que você é pequeno. E aquele que for gritar em oração lá é pequeno também diante de Deus. Não, ele é pó também, não tem poder nenhum, é pó. E qualquer elemento que é usado não é nada diante de Deus. Agora, quando você numa oração súplice, humilde, sincera, confiando em Deus, Senhor, venha o teu reino. Em breve, ele esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés. Todo mal é desfeito. E por fim, irmãos, que faça todas estas coisas. Veja só como termina a resposta, né? Da pergunta 123. Que faças todas estas coisas até que venha a plenitude do teu reino, ou seja, até que se complete totalmente o seu reino, que o Senhor vier de fato instalar aqui a Nova Jerusalém, que vai descer do céu, né? Até que venha de fato, que faças todas essas coisas até que venha a plenitude do teu reino, em que serás tudo em todos. Onde Deus será, de fato, tudo em todos, tá? Quero convidar os amados irmãos à leitura aqui do livro do Apocalipse, capítulo 22. A partir do verso 17 até o verso 20. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, quando nós pedimos, venha o teu reino, a resposta que Cristo dá, quando ele executa o juízo no mundo, verso 17, o Espírito Santo e a noiva, a igreja, eles respondem, vem, vem. Aquele que ouve, aquele que está ouvindo a pregação, diga, venha, venha o teu reino. Venha o teu reino. E ele vai terminar aqui, antes da bênção, né? A bênção ele termina toda a revelação, verso 21 é a bênção, né? Ele termina toda a revelação aqui no verso 20.
E ele diz: aquele que dá destas coisas diz: certamente vem, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É a oração que é ouvida, é a oração que nós temos convicção e certeza que será respondida positivamente. Nós vemos pessoas aí amarguradas, angustiadas, alguns caem na incredulidade, porque não sabem se Deus vai responder positivamente, se Deus ouve a oração. Nós não sabemos orar como convém. Cristo nos ensina a orar. Então ele diz: venha o teu reino. Que seja essa a nossa prioridade. Que nessa segunda petição, a primeira, a busca da santificação. Santificado seja o teu nome, como nós vimos semana passada, né? Agora venha o teu reino. Venha o teu reino. Que o teu reino venha e complete todas essas coisas na nossa vida e na nossa igreja. E que esta palavra seja para a edificação de todos os irmãos e para a glória de Deus.